O salmo da nossa meditação hoje é o Salmo 27, orando a confiança. A confiança é um outro tema presente, recorrente nos salmos, em todo o saltério. Na verdade, em toda a Bíblia, nós encontramos que esse é um sentimento muito presente na experiência e na prática da oração e que muitas vezes não é tratado como um sentimento, mas talvez mais como um processo racional e não como algo que nos envolve emocionalmente. Mas como nós veremos e como temos experimentado, a confiança tem um componente emocional, envolve um sentimento muito forte na vida, na alma, na experiência espiritual de todos nós. E esse salmo em particular poderia ter escolhido outros salmos que tratam do mesmo tema, mas o Salmo 27, eu gosto da maneira como Davi inicia esse salmo. Ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Veja que a pergunta que Davi levanta, coloca diante de si mesmo, é o que poderia provocar medo na sua vida, na sua experiência, na sua caminhada de fé. E ele é bem específico, bem objetivo quando ele trata desse assunto. Ele segue dizendo, por exemplo: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ele segue dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E no verso 10 ele afirma mais: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja, ele explora um cenário amplo, complexo, e cenários que qualquer um de nós enfrentando traria um enorme desconforto, medo, insegurança, pavor, ansiedade, tudo aquilo que o medo é capaz de proporcionar. No entanto, Davi, ele coloca isso de uma maneira muito clara. Era uma realidade que ele enfrentava, uma realidade difícil. Ele vivia cercado de gente perversa e violenta. Guerras, nações que se levantavam contra ele. Ele chega ao limite de afirmar que, mesmo diante da possibilidade de abandono dos seus pais, isso não afetaria a sua confiança, porque ele tinha certeza de que o Senhor iria acolhê-lo diante do abandono. Mas não é isso que sentimos, não é verdade? Pelo menos não é isso que eu sinto. Por muito menos eu me vejo frequentemente abalado, por muito menos eu me vejo frequentemente atemorizado, ansioso, inquieto, inseguro, preocupado. Basta a possibilidade de uma notícia difícil, um cenário de enfermidade. Basta que algum de nós viva essa possibilidade do desemprego, da dificuldade de ter como sustentar a família, pagar as contas, etc. Mas é importante lembrar que Davi inicia esse salmo afirmando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a minha fortaleza. E era por causa dessa convicção, dessa certeza, que ele segue afirmando que não tinha medo. Muito pelo contrário, ele confiava. Confiava em Deus, confiava na providência divina, confiava no cuidado de Deus. Ele confiava, ele aprendeu
a confiar em Deus, mesmo diante do risco de abandono das pessoas que ele mais ama, ainda assim não temeria. Nada disso seria motivo para levá-lo ao desespero. E quando eu leio esse salmo, me vem à mente isso. Davi não tinha esse medo de exércitos inimigos, opressores, abandono, etc. Mas eu tenho. E eu luto contra ele. E eu sei que muita gente, como eu, luta contra isso também. Medo da enfermidade, medo da perda, da morte, medo das incertezas em relação ao futuro. No entanto, a confiança de Davi acontece dentro de um longo propósito, como a confiança de qualquer um de nós. Esse longo caminho no qual nós aprendemos a nutrir e a cultivar o relacionamento com um Deus que é a nossa luz, que é a nossa salvação. Não é salvação no sentido futuro, mas a salvação no sentido bem presente. Davi nos ajuda a entender a dinâmica da vida, a dinâmica da fé, a dinâmica da confiança que envolve todos nós, em todos os momentos da nossa existência. Mas, por outro lado, nós percebemos que havia alguma coisa que Davi temia. E não eram os opressores, não eram os inimigos, não eram as guerras, não era o risco do abandono. O que ele temia era viver longe da presença de Deus, a possibilidade de viver longe de Deus. Então ele clama dizendo: não me escondas, Senhor, a tua face. Não retires com ira o teu servo, não rejeites, perdão, com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Então veja que para Davi tinha uma coisa que o preocupava, alguma coisa que ele temia. E o temor dele era viver longe da luz, longe da sua salvação, longe da sua fortaleza. E por isso, no verso 4, ele ora dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E mais, nos versos 8 e 9, ele afirma: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E Davi afirma que o que ele mais desejava era ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, no verso 13. Mas isso só seria possível se ele compreendesse qual era de fato a sua maior necessidade. E é por isso que ele ora dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. É aquilo que Jesus, muito tempo depois, disse a Marta: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria buscou a coisa mais importante. A pergunta é: qual é a sua, a minha maior necessidade? O que eu e você de fato buscamos de todo o nosso coração? Essa é uma pergunta importante para a nossa meditação, para entendermos o caminho da confiança. Eu me lembro, enquanto eu medito nessas coisas, da experiência de Abraão, a longa jornada de Abraão
no aprendizado da confiança. Uma jornada que encontra o seu clímax quando Deus pede a ele o seu filho em sacrifício. Uma coisa inimaginável para nós. Não importa a cultura, não importa as circunstâncias, para qualquer época e para qualquer cultura, para um pai entregar o seu filho é uma experiência inimaginável. Mas ali algumas coisas estavam em jogo. Não era apenas o longo processo de aprendizado de Abraão na sua confiança em Deus, mas o quanto Abraão seria confiável para Deus. O que estava ali em jogo não era a morte, o sacrifício de uma criança, de um filho único, amado, querido, esperado, aguardado. Era mais do que isso. Aquilo dali representava a quebra de uma promessa, a quebra de uma aliança na qual Deus havia se colocado como garantia, como fiador dessa promessa. A morte daquela criança seria o rompimento, a quebra de uma promessa, porque Isaque era o filho da promessa de Deus. E Abraão precisava lidar com isso, mas mais do que isso. A pergunta que muitas vezes eu preciso me fazer era se Abraão seria confiável para Deus. O que estava ali em jogo não era apenas aquilo que Deus estava fazendo em Abraão, mas a maneira como Abraão iria responder ao chamado de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Em outras palavras, o futuro da humanidade, o futuro da história do povo de Deus estava ali, naquele momento. Abraão já tinha vivido várias experiências anteriores que afirmaram para ele que Deus é um Deus confiável, mas chegou aquele momento onde a confiança dele foi colocada no limite. Eu fico imaginando aqueles 3 longos dias em que Abraão caminha com seu filho em direção ao Monte Moriá. Tento imaginar a conversa, tento imaginar os sentimentos, tento imaginar as lutas internas, a angústia que Abraão viveu. Mas Abraão seguiu. E nós conhecemos o resultado da história. Mas a pergunta que nós precisamos levantar para nós mesmos, e que Abraão experimentou, e certamente Davi também experimentou, Paulo experimentou, é o que no verso 3, Davi diz nesse salmo. Ele diz, no verso 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. No momento da adversidade, no momento crucial, no momento onde somos levados até o limite da nossa confiança, Deus vai nos proteger, nos ocultará e nos protegerá. E no recôndito do seu tabernáculo, da sua morada, da sua habitação, Ele nos acolherá e nos colocará sobre uma rocha firme, sólida e segura. Eu me lembro numa palestra que eu ouvi do Dr. Shedd, há muitos anos atrás, o nosso saudoso e querido mestre Russell Shedd. E ele, falando sobre esse tema da confiança, e lembrando, obviamente, das palavras de Tiago na sua carta, onde devemos ter por motivo de alegria passar pelas provações, porque a provação da fé não é a provação em si, mas a provação da fé produz perseverança. Em outras palavras, ela produz a confiança. E ele dizia que deveríamos, como crentes que somos em Jesus Cristo, orar
por provações. Pedir a Deus que nos teste. Pedir a Deus que coloque diante de nós provas. Porque se não formos provados, testados, nós nunca saberemos se confiamos ou não. E esses testes, eles precisam prosseguir e nos levar aos limites da nossa confiança, para aprendermos, enfim, a descansar em Deus. Davi, ele inicia esse salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? De quem eu terei medo, ou do que eu terei medo? A confiança não é a ausência das dificuldades. Nós sempre vamos viver nessa tensão entre a confiança e o medo. Davi viveu isso. Vemos isso em outros salmos, mas é importante nós aprendermos a expressar a nossa confiança. Quantas vezes nas suas orações você já orou dizendo: Senhor, mesmo que o meu chefe me venha a demitir, e mesmo que eu perca o meu emprego, e mesmo que eu amanheça no outro dia sem saber como eu vou prover os meios para sustentar meus filhos e a minha família, ainda assim eu confiarei e não terei medo. Senhor, mesmo que as pessoas que eu mais amo me deixarem, me abandonarem, perecerem, ainda assim eu confiarei em Ti. E uma coisa eu te peço: que o Senhor me mantenha e me preserve sempre na Tua presença, na comunhão contigo, no relacionamento contigo, para que a minha confiança amadureça, para que a fortaleza, ou a força da minha alma encontre em Ti os meios para se fortalecer diante de todas as dificuldades. Jesus afirmou aos seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha oração nesse salmo é para que você e eu encontremos esses lugares seguros. É para que a longa jornada onde nós aprendemos a confiar, e lembre sempre que confiança e medo são os polos opostos de uma mesma realidade. Na medida em que avançamos na confiança, nós vamos aprendendo a resistir aos nossos medos. Eu me lembro, em 92, numa aula que eu estava tendo com o professor James Houston, e no meio da aula, naquele dia em particular, eu estava vivendo uma profunda aflição, uma angústia pessoal, de uma circunstância bem particular naquela fase da minha vida. Eu me lembro dele ter dito o seguinte: se você tem medo de qualquer coisa, significa que você ainda não aprendeu a temer a Deus. Eu nunca me esqueci aquilo. Se você tem medo de qualquer coisa, isso significa que você nunca aprendeu a temer a Deus. É por isso que Davi ora. Ele ora para permanecer na presença de Deus. E ele termina esse salmo dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Espera, espera. A espera é o longo exercício da confiança. Que Deus nos ajude a confiar sempre e cada vez mais nele. Amém.